Seja muito bem-vindos ao terceiro episódio do Cá Entre Nós. Me chamo Jéssica Rodrigues, sou a host aqui do podcast e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho importantíssimo e eu amo falar sobre isso, que é sobre o universo do empreendedorismo. É as mentiras que a gente ouve de forma fantasiosa, sabe? É para abrir a mente de vocês, abrir os olhos de vocês para que vocês não caiam nesses mitos. E hoje eu estou com a Letícia Nobre, minha sócia, amiga, parceira de trabalho. Lê, conta pra gente o tema de hoje. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é as 8 mentiras sobre empreendedorismo, né? E eu falei aqui no particular pra Gé que se eu tivesse ouvido essas 8 mentiras antes, eu tinha poupado muitos erros no caminho. São as 8 mentiras que a gente se joga no empreendedorismo acreditando nelas. E eu convido vocês a ficar até o final, porque a última, inclusive, vale muito a pena. E no final do podcast, a gente vai dar uma liçãozinha de casa e um teste para que vocês façam. E eu vou te dizer que esse teste, ele salva vidas no empreendedorismo. Então, se você tá nesse mundo aí, pensando em empreender, se você já tá surtando, ou se você tá sentindo que você precisa entender mais sobre se deve ou não empreender, se você tem perfil ou não para empreender, fica nesse podcast porque vai fazer muito sentido para você. Fez para nós, tá fazendo ainda, porque a gente fala que a gente tá nesse mundo aqui aprendendo junto com vocês, né? A gente não tá ainda... a gente não senta em cadeira nenhuma para ditar regra, a gente está aprendendo junto com vocês aqui. Então vai ser um podcast muito gostoso, muito bacana, porque a gente vai passar por cada mentira e vai trazer experiências aqui da nossa vida, da nossa experiência, para compartilhar com vocês. Então pega papel e caneta e bora simbora, né, Gé? Bora, porque eu vou te falar. Todas essas mentiras a gente escutou muito. E a gente fala, nossa, a gente aprendeu na dor. Com a lição, né? E foi muito bem aprendida, eu vou te falar. A primeira, assim, que eu acho que é uma ilusão, é sobre você trabalhar no seu tempo, fazer o seu horário. Eu acredito muito na flexibilidade, assim, do empreendedorismo, sabe? Eu acho que me ajuda a Tati como sócia, mas, cara, a gente trabalha muito mais do que se nós prestássemos serviço para uma empresa. A primeira mentira que a gente colocou faça seu... isso mesmo, fazer meu próprio horário. Eu faço meu próprio horário, exatamente, né? Essa é a primeira mentira. Meu... Isso é muito ilusório, né? Você pensou isso quando você decidiu empreender pela primeira vez? Olha, eu lembro nitidamente um momento que eu acreditei nisso. Claro que, assim, a gente decide empreender muito cedo, ou às vezes por necessidade, ou por questão de liberdade de tempo. E eu lembro um momento que quando a gente saiu do CLT, a Tati e eu, nós começávamos a pensar como seria a nossa rotina, né? E Tati, não sei se você lembra disso, mas a gente falou assim, vamos tirar segunda-feira para descansar e cuidar das nossas coisas? Lembra disso? E a gente acreditou nisso e tentamos, inclusive. E, cara, hoje, há 4 anos de trabalho, hoje a gente trabalha mais do que no começo por conta dessa ilusão que nós tínhamos. Então, isso é algo que a gente acredita no começo. Sim. Só que se você começar a empreender sabendo que não é assim que funciona, você vai estar muito à frente de muita gente. Eu lembro que... E foi um erro muito grande o meu motivador para empreender ser essa mentira. Tá vendo? Porque eu lembro que eu tinha meus 18 anos e era o meu primeiro emprego. Eu trabalhava numa editora Trip. E, assim, eu era uma jovem promissora lá e eu conhecia a Mary Kay na época. E aí era pra eu ser, como eles falavam, empreendedora da beleza e revendedora na época, né? Eles usam essa imagem, né? E que é interessante. O marketing deles é maravilhoso, né? E a ideia era isso, não, você vai ser sua própria chefe e você vai ter seu próprio tempo, então você vai fazer seu horário. Então aquela vida pra mim, sabe, glamurosa de acordar no meu horário, eu não vou ter horário pra acordar, vou fazer meu próprio tempo. Gente, que ilusão. Porque você acaba dando um tiro no pé, né? Você procrastina os resultados. Porque só depende de você. Só depende de você 100%. E até eu falo que em relação a férias,
Porque quando a gente trabalhava... A Tati tá até rindo ali. Gente, isso é muito real. Quando a gente trabalhava na produtora, nós tínhamos nossas férias, a gente tinha um recesso de final de ano, então agora, final de ano, eu já estaria de folga, né, de férias, e retornaria só no começo de janeiro. E agora, empreendendo, não existe isso. A gente até consegue, eu acho saudável, tirarmos um tempo para se reconectar, dar uma descansada na mente, até pra gente conseguir criar melhor. Sim. Mas isso acontece 3 dias, tá? Assim, eu vou viajar esse final de semana, mas assim, sábado, domingo, segunda, eu tô de volta na véspera de Natal, a gente tem coisa pra resolver na véspera de Natal, e é assim que funciona. E se você não tem esse estômago pra encarar essa realidade, já é um pontinho negativo aí pra empreender. E aí eu quero que vocês de casa façam essa reflexão agora. Se você pensa em empreender ou se você começou a empreender com essa ilusão, você já parou para pensar que isso se tornou um motivador para você empreender? Porque se isso se tornou um motivador para você empreender, esse não é o caminho. Você já pensou em algum momento assim, eu quero empreender porque eu quero fazer o meu próprio horário? Se você já pensou sobre isso, é uma grande mentira, óbvio. Você tem essa liberdade maior, né? De ajustar a sua rotina. Você tem uma flexibilidade maior, né, Gé? Não vamos mentir. Claro Isso não. realmente é uma verdade. É uma verdade, sim. Mas você não pode... Não é festa, né? Não é Ai, beleza. Então, agora vou acordar 11 horas todos os dias. Exatamente. Vou tirar férias. Aquilo que a gente falou da mente do empreendedor com a mente do CLT, né? Exato. É muito diferente e tudo depende de você, das suas ideias, da sua produtividade. Então, é isso. Eu acho que se doar, né? E claro que tem que ter um prazo de validade no sentido do braçal, de você ter que fazer parte de todas as etapas, ter que executar tudo, porque no começo é assim que funciona, mas pensar nessa liberdade a longo prazo, sabendo que o negócio é seu e que você vai precisar estar presente nele. Então, isso tica aí na sua listinha, reflita sobre isso, que é muito importante. Agora, uma outra coisa que eu falo, também, Lei, que a gente até listou aqui, é sobre financeiro, né? Porque... Também tem eu acho que existem 2 extremos. A gente colocou aqui como você precisa ter muito dinheiro para começar um negócio. A gente não acredita nisso. A gente acha que existem várias possibilidades. Mas também tem aquele extremo. Não dá, dificilmente você consegue começar no zero, né? Sem nenhum valor para começar investindo no seu negócio. Então, existem 2 extremos e a gente tem que falar sobre ele, né, Lê? A segunda mentira que a gente colocou aqui é você precisa ter muito dinheiro para começar, né? Isso é uma mentira porque hoje, qual que é a desconstrução disso? Hoje existem muitas formas de você empreender sem precisar de muito recurso. A internet está aí para isso, né? Existem muitas formas de você iniciar com baixo investimento e graças à internet hoje a gente tem a oportunidade de investir pouco e começar vendendo o teu tempo, né? Tem infoproduto, enfim. Você tem essa possibilidade. Mas é importante também, minimamente, você ter essa visão financeira que você fala muito, né? Você tem muita experiência nisso. Queria que você trouxesse sua visão sobre isso também. Eu vou até trazer uma visão do que aconteceu com a gente numa marca que nós criamos, a LPT. Talvez até quem esteja assistindo aqui lembre dessa marca. A gente tem cliente até hoje, né, Tati? Que a gente se conecta. Que era a nossa marca de lingeries. E quando a gente começou a LPT, eu não sei te dizer quantos anos fazem isso, mas nós começamos ao contrário, nós começamos a construir a marca. A gente contratou uma design estilista, lembra? Ela fez o nosso logo, a gente fez o nosso cartão de visita no melhor papel da gráfica, nós registramos a marca, que vocês sabem que registrar a marca é caro. Então, a gente começou a proteger a marca antes dela dar certo. E aí eu falo, essa questão, não adianta você ter o dinheiro para você tem que saber onde também investir esse dinheiro. Então, às vezes, o problema não é o recurso financeiro, não ele isoladamente, né? É você ter muito bem alinhado o que você precisa para você começar o seu negócio e entender que ele sozinho não é o que vai salvar o teu negócio, fazer ele dar certo. A gente tinha um recurso para começar a marca, mas a gente não soube aplicar ele.
né? E também é isso, você achar que com zero você começa a empreender, e também não é bem assim. Porque a gente precisa, no fim, né, de ferramentas, a gente precisa, no fim, de... Às vezes, habilidades que a gente não tem, a gente precisa trazer pessoas com essa habilidade. Então, é conhecer bem onde você está se enfiando e entender o que você necessita, tanto de recurso financeiro como de recurso humano, para você começar. E uma coisa que eu quero trazer, se essa for a realidade de você que está assistindo a gente, de uma transição de carreira, né? Porque as pessoas falam assim, como que eu faço se eu quero fazer a transição de carreira, sair do CLT para empreender? Uma coisa que é importante, você não precisa ter muito dinheiro para você começar. Então, eu estou desconstruindo essa mentira. É uma mentira. Você não precisa ter muito dinheiro para empreender. Mas você precisa de, pelo menos, por 3 meses, ter uma reserva de emergência. Para você minimamente cobrir os seus custos ali, caso alguma coisa saia do lugar. Então, é importante você ter... Fica por uns 3 meses ali, até você ter uma reserva de emergência se você não tiver. E tenha um plano claro já daquilo que você vai desenvolver, daquele negócio que você definiu como seu novo negócio. Então, antes de já migrar logo de cara, eu faço a primeira pergunta. Eu tenho uma reserva aqui que me permite por 3 meses ficar seguro? E antes de sair, já fazer de forma bruta, eu preciso sentir que o dinheiro do outro lado também tá entrando. Então, de forma paralela, eu consigo já trabalhar nesse meu negócio e sentir que o dinheiro está entrando, já fazer as pequenas validações ali no meu negócio para ver que a renda está entrando, que o negócio está entrando. Então, isso é importante também. É uma mentira que você precisa ter muito dinheiro, mas é importante que você tenha essa inteligência financeira e essa segurança para começar um negócio sem ser pego de surpresa, que a gente sabe que existe um número gigantesco aí, uma porcentagem, eu não sei, não me lembro, não vou falar uma mentira aqui, né? A gente tá falando de mentira, eu vou falar uma mentira aqui, mas eu sei que tem uma porcentagem gigantesca de empresas que fecham muito rápido, né? Já fez um curso no Sebrae e é muito isso, então... Não precisa ter muito, mas é importante ter essa segurança, né? A responsabilidade, né? A gente falou muito sobre isso, né, Lê? Sobre essa transição. E é isso. Eu também aconselharia dessa mesma forma, Lê, de começar em paralelo o seu negócio, o seu produto, valide, teste, entenda se tem mercado para ele. Sim. Para depois você abrir mão do seu trabalho, né? Como CLT, prestador de serviço que seja. Mas tem essa reserva realmente... para você se sentir segura, mas cuidado para não se ancorar nesse trabalho, né? Nesse emprego, e você colocar isso como medo e até desculpa de empecilho mesmo para você tocar o seu negócio. Porque dividir energia é importante no começo para que você não né, atire para qualquer lado e tenha, sei lá, azar no processo. Porque no fim você acaba dividindo energia nos 2 trabalhos, né? No seu produto e no seu emprego, né? Que você tem. Mas é realmente um processo para você respeitar, porque depois não adianta ficar dividindo por muito tempo essa energia. Tem que ter um prazo, Tem que ter um prazo para você conseguir se dedicar ao seu produto e fazer ele acontecer. Exatamente. Então, essa segunda mentira aí é também muito importante anotar aí, colocar nessa listinha e refletir sobre ela. Essa terceira mentira aqui, a gente já ouviu muito, né? Já. Isso aqui a gente começa a empreender também acreditando nisso, né? Sim. Ou também, eu sempre falo, tem os opostos, né? Tem os extremos, mas isso aqui a gente ouve muito. Até de forma educativa, né? Sim. Olha, respeite o seu cliente. Qual que é a terceira, Lê? O cliente sempre tem razão. O que você acha, Tati? Porém, depende. Porém, depende. Lê, o que você acha sobre isso? Eu acho que tem cliente que pede milagre, às vezes. Testa a nossa paciência. É importante alinhar eu tenho uma técnica, né? Eu sempre alinho as expectativas antes. Então... E apesar que mesmo alinhando expectativas é muito difícil suprir todas, né? Sempre acontece alguma coisa no final que pode fugir disso, mas... Por exemplo, né, muitas vezes há negociação, então isso eu, por exemplo, que trabalho bastante com vendas, então eu sei que no final,
sempre vai ter a parte da negociação, mas no que diz respeito à entrega do que foi alinhado no começo, é muito importante alinhar as expectativas com o cliente antes. Eu não acredito que o cliente sempre tem razão, não. Não acredito nisso. É importante valorizar os nossos processos, valorizar, pelo menos pelas experiências que eu tive. Eu tenho uma máxima também que eu sempre falo, que é importante você saber quem é o seu cliente ideal. Porque se você não souber quem é o seu cliente ideal, você vai aceitar qualquer coisa também. E aí você vai sofrer com os clientes que vão brigar, que vão chorar por preço, que não vão valorizar o serviço que você entrega. Acredito muito nisso. Mas assim, e também, além de conhecer o cliente, conhecer a própria empresa, né? Entender até onde a gente pode ir. Porque eu acredito muito na empatia, de você, por mais que você tenha regras, você ter flexibilidade. E não só você como a empreendedora, mas sua equipe. Todo mundo saber como conduzir uma negociação, uma venda. Mas quando você tem essa empatia pelo cliente, você se coloca no lugar dele e você entende como você pode ajudá-lo. Mesmo você quebrando algumas regras, mas para o bem de uma negociação, para os dois saírem ganhando. Mas isso não pode ferir seus valores, né? Não. Os valores da empresa. Eu acho que isso precisa ser cultura da empresa, isso precisa ser alinhado, porque lá no Desapego mesmo, nós já fizemos tantas mudanças nos nossos processos, principalmente de venda, porque nós somos um brechó. Imagine, se a gente se comporta como uma loja de roupa nova no sentido de qualidade, de experiência, mas tem regras que não tem como ser de uma roupa nova. Então, a gente mudou muito, né, querida? Prazo de troca, devolução. Tem canal de venda que não tem devolução e não tem troca. Uhum. E pra gente foi muito desafiador colocar. Porque toda mudança que nós fazíamos, caíam as vendas. Era impressionante. As clientes acabavam se incomodando de certa forma, mas depois voltavam. Uhum. Por quê? Porque a gente não estava fazendo isso por um mal, né? A gente estava fazendo isso por uma melhor eficiência do negócio. Então, conhecer a empresa, conhecer o cliente, conhecer seu produto. E para as pessoas, eu fico me perguntando, né? É difícil entender que não tem troca, que não tem... Nossa, gente. Né? Desafiador. Não tem troca, não tem... É isso. Porque eu lembro que até pra eu comprar de vocês também, pra mim foi... É um diferente. Brechó, não Exato. é uma loja nova, porque por mais que a gente se comporte como uma loja nova, é um brechó, né? E a gente ainda tem muita flexibilidade, porque, Sim. por exemplo, pelo site, óbvio que tem os 7 dias, né? Direito do consumidor, a gente segue à risca. E a gente sempre tem aquela questão, passa a medida. A gente tem todo esse trabalho para uma única peça, não tem estoque pra gente vender. E qual a forma de comunicar isso pro cliente, sem... Isso a gente repete o máximo que a gente pode, principalmente na hora da compra. Então, tem uma regrinha na hora de vender. Quando antes do cliente efetuar o pagamento, ele já é informado. Uhum. A gente disponibiliza essa possibilidade das medidas para a pessoa ter certeza. A gente explica como fazer essa medida, para que a pessoa tenha certeza se vai servir ou não. Então, esse suporte a gente dá. E, de uma certa forma, vocês também abriram mão de assim, tudo bem, a gente perder vendas por isso, né? Foi difícil. Foi difícil. Quando eu comecei a ver números, e eu sou a fanática por números, né, querida? Eu falei, gente, isso não tá dando muito bom. Mas é isso, toda mudança abala, toda mudança mexe com estruturas, né? Uhum. E isso fez com que a gente tivesse menos problemas futuros. Uhum. Então é isso, são ajustes para longo prazo mesmo. Sim. E as clientes super se adaptaram. Eu acho que, no fim, quando a empresa coloca regras, os clientes que gostam da marca, que gostam do atendimento, que prezam pela qualidade, eles vão continuar com você. Então, não tenham medo. É isso do cliente ideal também, né? Exato. A gente precisa setar para quem que a gente quer vender, para os clientes que entendem e valorizam quem a gente é como marca, né? Também. Exatamente. Isso é muito importante. Exato. E a quarta mentira? Ai, a quarta, gente. Essa daqui também divide opinião, porque... é difícil, né, aceitar. A quarta, amar o que faz para não precisar mais trabalhar. Já escutaram isso, gente? Aí da Produça. Escutaram isso já? Amar o que faz. Não tá acontecendo isso, né? Tem uma frase que fala, né? Ame o que faz e para... Como que é? Para nunca mais... Não, e nunca mais trabalhe. Como é que é? Uma coisa assim.
Tem uma ame frase. o que faz e não trabalha um dia sequer, não é? Assim. Deve ser desse jeito. Mas enfim. E aí, vocês acham que é mentira? Agora eu fiquei curiosa. A Tati cruzou os braços. Quem não tá vendo, a Tati cruzou os braços e fez uma cara. Quando tu ama o que faz, não trabalha nenhum dia. Vocês acham que tem que amar o que faz pra trabalhar? Eu acho que é importante. Mas só isso basta? Não, só isso. Só de amor. Polêmica. E tendo uma disciplina, você realmente alcança. Tem Mas resultado. Tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, realmente não. Gente, nem relacionamento sobrevive só com amor, pelo amor de Deus. E quem acredita nisso, desculpa, mas é verdade. Tem que querer muito, é uma decisão diária, uma construção diária. E o negócio nisso é diferente, né? O que você acha, Lê? Conta aí, a sua opinião. Já caí nesse conto de fadas. Todos nós, né? muito É que nem engraçado. relacionamento, né? A gente acredita no conto de fadas, no príncipe branco, no cavalo branco. Mas é isso, é que nem relacionamento, vai ter os dias difíceis, o esforço ajuda a dar sentido, com certeza. Quando Sim. você ama o que você faz, ajuda a dar sentido. Mas nem sempre é assim. Empreender envolve muitos desafios. Nem tudo vai ser prazeroso. É importante na jornada aprender a delegar. Nossa. O que Que você não é tão desafio. bom assim. Exato. Por isso a importância do autoconhecimento. Aí eu vou puxar a sardinha aqui para o que eu falo de desenvolvimento pessoal, que é uma das minhas paixões. Mas vai envolver fazer o que você não quer nessa jornada. Não tem como 100% do tempo você fazer o que você ama. Mas escolher o que você minimamente sente prazer ajuda a dar sentido. É igual eu escuto algumas vezes, você só vende roupa ou você trabalha? Isso dói um pouco às vezes, dói, mas eu entendo, porque no fim, o que a gente escolhe... Não é, querida? No fim, o que a gente escolhe fazer tem que ter amor, claro. Só que tem que ser rentável. E a gente tem que entender que não você escolhe a profissão, mas tem muita coisa para você fazer por trás dessa sua profissão, né? Desse seu produto. Tem muita coisa para ser executada. Então, é fazer o que tem que ser feito, mesmo que isso te doa, mesmo que isso gere desconforto. Sim. Mesmo que isso não seja algo habitual teu. Então, eu acredito muito nisso. E também não sabia disso no começo. Quando eu comecei a me apaixonar por moda, que foi muito nova, eu queria trabalhar com moda. Mas eu não sabia o que tinha por trás disso. Eu só entendia lá, quando eu tinha 15, 16 anos, que não ia pagar minhas contas. Sim. Então, eu simplesmente abri mão do sonho e fui procurar emprego para pagar as minhas contas. E agora, depois de 30 anos de idade, eu consegui voltar a trabalhar com isso com força, de forma rentável. Então é isso, transforma o seu amor em renda. E para além disso, né, existem coisas que não dá pra você transformar em algo Nem tudo, né? rentável, nem tudo. Tem gente que quer viver de hobby, tem hobby que não vai ser lucrativo para você, né? Tem coisa que você precisa analisar mercado, demanda. Então, e tá preparado para esse estudo Infelizmente, desculpa, mas tem coisa que você vai analisar lá que você ama, né? Eu até sugiro que vocês deem uma olhada depois, né? A gente já falou da Mandala Ikigai, que é pegar o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você poderia ser pago. E analisar também demanda de mercado, quantas pessoas precisam disso, quantas pessoas pagariam, se tem demanda no mercado. Sei lá, você vai viver de hobby. Eu, por exemplo, é bem atípico, mas eu amo futebol. Eu vou viver do quê? Comentários De Palmeiras? no Instagram, comentarista Letícia falar de Nobre sobre... Palmeiras, Eu vou ia falar. gostar, eu ia te acompanhar, né? Ia ser legal, mas não ia pagar suas contas, Não né? ia pagar minhas contas, eu ia ter muita dificuldade de me inserir nesse meio aí, né? Enfim. E também Bem tem outro concorrido. lado, que é você só visar o dinheiro e não visar realmente, que é uma solução para você startar algo e você sair do nada. Mas para você ter um negócio, uma marca a longo prazo, você tem que gostar disso também, porque é muito desafiador você se manter num negócio sem ter brilho, sem ter um porquê, né, está fazendo. E chega uma fase da vida, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal,
tem uma ferramenta que a gente trabalha que chama evolução das quatro camadas da personalidade. Chega uma fase da vida que o ser humano, qualquer ser humano, ele começa a busca por sentido. E todo ser humano chega uma fase da vida que, por mais que ele tenha começado algo, seja por dinheiro, seja por uma paixão e tudo mais, ele vai buscar alguma coisa que tenha algum sentido. E o sentido, ele sempre é um vetor que aponta para fora, para o outro. Então, se você escolheu algo que não é um vetor que aponta para fora, por exemplo, se eu tivesse escolhido algo voltado para o futebol, não sei, comentar sobre futebol, em algum momento da vida, aquilo não faria mais sentido para mim, entendeu? Em algum momento, tem que ser algo que você sirva o outro. Que eu sirva o outro de alguma forma, entendeu? Então, isso é bem interessante. Não é só pra te alimentar, né? Não, o assunto, o produto. Sempre tem que ter o pra fora. Eu concordo. E é legal também pra quem empreende, que tá ouvindo a gente, para também trazer isso, né, pro próprio negócio. De que forma você pode transformar esse seu amor num negócio rentável, que te traga retorno, que faça sentido a longo prazo pra você. Porque também tem aquilo, empreender de brincadeira, né? Às vezes a pessoa tá empreendendo só para cobrir alguma coisa e não é nenhum propósito dela de fazer a empresa crescer. Então, analisar o teu momento, o momento do teu negócio é importante. Olê, o quinto, eu acredito um pouquinho. Mas tem dois lados também. Empreender é solitário, a nossa quinta mentira, quinto mito. Estamos aqui para mudar esse cenário. É exatamente isso aqui, tá? O Cá Entre Nós existe. Exatamente. Eu acredito que é solitário, sim. Mas a gente tem alguns mecanismos e algumas ferramentas para mudar esse cenário. E eu acho que, além de você ter rede de apoio, por exemplo, para você se conectar e você sair desse cenário de solidão, mas no fim é você com você mesmo em casa, é você com você mesmo no escritório. No fim tem esse ponto, porque às vezes você não tem essa conexão em casa, às vezes você não tem essa conexão com a família, com amigos, às vezes seus amigos não empreendem. Então podem ter pessoas que passam por isso mesmo, né? De não ter conexão, de não ter apoio, suporte. Eu tenho certeza que isso fere muitos empreendedores, né? Você se sente assim em algum momento? Já se sentiu, Lê? Eu vou ser um pouco... Do contra. Do contra. Amo. Eu vou ser do contra e eu vou ser disruptiva aqui. Eu acredito que seja uma crença. É óbvio que é diferente, né? De você estar num ambiente corporativo, por exemplo. Mas trabalhar home office pra você não é solitário? É nesse ponto. É solitário. Por isso que eu falo, porque eu acredito muito na força da corrente. Mas eu sei que existem momentos que não tem como fugir. Você vai se sentir solitário, né? E por que pra mim é uma crença? Porque todo mundo fala tanto sobre isso que enraizou. Mas se existem formas de eu mudar isso, então é possível de eu visualizar isso de forma diferente. E é possível mudar sim, porque eu posso ter sócios, eu posso participar de comunidades toda semana. Hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar num coworking, por exemplo. Eu tenho a possibilidade de ir no lugar de trabalhar da minha casa, de ir num café, num Starbucks e me conectar com outras pessoas. Eu faço isso? Mas isso é muito bom. Falta de vergonha na cara. Eu crio uma comunidade como Cá Entre Nós, que nasceu através dessa rede de apoio, dessa necessidade que sentimos de compartilhar, de se ajudar, de se apoiar pra gente sair do lugar. Então, existem formas da gente mudar isso, sim. Com certeza. É não aceitar essa solidão e tentar buscar realmente mecanismos para você mudar esse cenário. Acredito... E o ambiente muda, né? E o ambiente muda. Eu gosto de mudar de ambiente. Eu acho que me faz muito bem para produzir. Porque eu trabalho em casa, venho pro desapego 1, 2 vezes por semana, e o restante é na minha casa. E é muito desafiador trabalhar em casa, porque você tem que virar a sua chavinha pra empreendedora. Sim. E a Tati tem 2 filhos, um marido, 2 gatos... E a tartaruga, né? E a tartaruga. Então, é desafiador, porque ela tem vários... A gente tem que convidar a Tati pra vir aqui. A Tati devia fazer parte... A gente precisa...
Gente, O que podcast vocês acham? sobre A gente tem que chamar a Tati, não tem? mães empreendedoras. Ia ser Mães muito legal. empreendedoras. Porque, então, esse desafio eu não tenho como mãe. De pet eu tenho, mas de criança não. E é desafiador trabalhar de casa, mas eu também faço isso. Você comentou do Sebrae, né? Eu já fui algumas vezes sem precisar de mentoria. Eu só peguei uma mesa lá, porque é um ambiente muito interessante. Eu vou para muito cafés para conseguir criar. Isso para mim é importante. Ou algum parque, conseguir pensar em alguma coisa. Isso muda. E eu não falo que é uma regra. Eu falo que é você entender qual é o ambiente que te faz bem e que te faz produzir. Sim. E agora vou ter que falar do Cá Entre Nós, porque é isso. A gente realmente criou o Cá Entre Nós por uma necessidade nossa. Letícia, Jéssica e Tati. Porque mesmo que nós somos sócias, temos projetos juntas, mas a rotina é muito árdua, né? Então a gente sente a necessidade de fazer o quê? Uma vez por mês nós vamos para um café, sentar, abrir nosso computador, nossa agenda e trabalhar. Trabalhar projetando, colocando metas. Compromissos uma com a outra. Exato. Então o compromisso não é você com você, é você com a mesa, com as suas parceiras, suas sócias. E eu percebi que depois que nós fizemos isso, não foi imediato, mas a gente começou a subir uns degraus muito legais, né, Lê? Sim. Começamos a movimentar, muitos projetos aconteceram, Cá Entre Nós saiu oficialmente, o podcast saiu, então essa força de você se conectar com outras empreendedoras, pessoas que pensam em crescimento, em prosperar, em, sabe, fazer os negócios acontecerem, é o segredo. Se você ficar na sua caixinha, na sua bolha, vai ser Esperando solitário alguma coisa acontecer do além, não vai. e você não vai ter resultado. Ô, Jé, você acredita? Esses dias eu assisti um podcast que a psicóloga falou que foi feito um estudo, eu não vou lembrar agora qual, não sei se eu já te falei sobre isso, que foi analisado 3 grupos. O primeiro grupo, ele tinha que fazer... Esses grupos, eles iam ser analisados durante X tempo, e eles eram inseridos em rotinas diferentes, assim, de exercício e alimentação. O primeiro grupo, esse grupo não ia fazer compromisso público, e cada um ia fazer sozinho o que se comprometeu a fazer a nível de exercício e alimentação. O segundo grupo ia fazer só um compromisso público e ia fazer alimentação e exercício. O terceiro grupo, além de fazer o compromisso público, ia fazer junto com uma pessoa. Ia ter aquele compromisso de fazer junto com uma pessoa todos os dias. Adivinha qual grupo que... Ah, gente, sem dúvida. O terceiro. O terceiro grupo desenvolveu o hábito e teve muito mais resultado isso. que os outros 2. Porque com o outro você... Aí eu te falo no mundo do empreendedorismo. Você vê o movimento do outro, você tenta trazer para você entender se isso faz sentido pro teu negócio. Ou às vezes o outro tá repetindo um comportamento que tá dando muito errado para ele, você também tá repetindo esse comportamento e você espelha isso, né? Então, eu acho muito interessante isso. E sabe quem me veio na mente agora? Foi a Malu Perini, porque ela foi genial. Materializa, né? Não é interessante? Porque ela tem um programa Faça dieta com sua melhor amiga. Com a sua melhor amiga. Faça dieta com a sua melhor amiga. Materializa. E ela tem esse programa de hábitos saudáveis que as seguidoras, né? E as pessoas que compram esse produto dela, vai viver a rotina junto com ela. De hábitos. Então, alimentação, horários, treinos, tudo. E a pessoa fala, putz, eu tenho alguém para me acompanhar. Tanto é que muitas pessoas começam a academia com amiga, não é assim? Com namorado, não vai sozinha. Sim. Então, eu acredito muito nisso, Lê. Nesse poder da comunidade. Olha, sintonia. Ô, Lê, o sexto também é muito interessante. O fracasso é o fim da linha. É pesado, né? Nossa. Acho que Já pode pegar o caixão. Pode pegar o caixão, enterrar. Pegamos pesado, né? Era. Mas a gente escuta. Essa imagem de que a gente não pode errar. Que se você errar, você vai fracassar o seu negócio. Você pode desistir dele. Você escutou também isso? Inclusive eu mesmo já. O que? Já falou? Pra mim mesma. Mas já a gente achei. fala. No meu primeiro projeto que eu me afundei, assim, financeiramente, eu não queria ouvir empreender. É verdade, isso pegou você, né? E, nossa, um trauma, assim, gigantesco. Foi tratado em terapia, inclusive. Que não é fácil, né, Lê? Não.
E aí foi desconstruído porque minha terapeuta falava assim, não tem o porquê ser do mesmo jeito, né? Não vai ser do mesmo jeito. Mas foi um trauma tão grande que eu mesmo me falava isso aí. E é uma mentira, né? Porque, na verdade, a gente até conversando sobre isso, nós falamos que o fracasso, na verdade, é um aprendizado, né? Eu falo que é uma ótima oportunidade para errar, principalmente quando você está começando pequeno. A LPT para a gente foi uma escola. Uma escola. Nós tínhamos uma rede de 30 vendedoras, tem noção? Nossa. Era muita gente pra gente cuidar. Só que a gente não tinha o básico que a gente buscou depois de velha, né? Digamos assim, com 10 anos de empreendedorismo, a gente buscou, que é, gente, o básico, sabe? A estrutura básica de um negócio. E a gente não tinha isso antes, mas a gente só aprendeu quando começou a dar errado o resultado de lucro. Putz, por que tá entrando dinheiro, mas no fim não tem dinheiro, sabe? Aquela coisa. Então, eu acho que quando você tem um negócio pequeno, é uma ótima oportunidade para você errar, para você testar, para você validar. E quando dá errado, você analisar o que deu errado. Por que deu errado? Não simplesmente ficar mal, que acontece, mas a gente sabe que é desafiador, não é tão simples assim você enfrentar com positividade o que aconteceu, mas é você analisar onde você errou e ter essa humildade de entender que, putz, eu não tô preparada para algumas coisas, eu preciso me preparar, eu preciso buscar conhecimento para ser melhor e não errar de novo. Mas você vai errar de novo, tá? Mas talvez em outra coisa. E que seja em outra coisa, né, Lê? Eu vi esses dias que a melhor coisa é você saber perguntar do que responder. Ai, meu Deus, travei. Não, peraí. Vou lembrar. A resposta certa, a pergunta certa é melhor do que a resposta perfeita. A pergunta é tudo. Então, no momento de um fracasso, é melhor você saber perguntar do que encontrar a resposta. E a pergunta, ela vem do conhecimento sobre o seu próprio negócio, sobre você mesma. Isso. Saber o que perguntar. Isso. Então, é isso, gente. Não desanime. Se você sente que fracassou, porque essa palavra é pesada, né? Mas se você observa que você errou em alguma etapa, que você fracassou, você analise isso e use isso como um impulso para que você busque melhorar e se desenvolver nessa área que você sente que foi falha, para que você volte com mais força, né? É uma ótima oportunidade para você rever processos, enfim. Então, enxergue isso, por mais difícil que seja, como um ponto positivo. A 7, ó, faltam 2, hein? Essas 2 últimas são muito boas e vai fazer diferença para vocês. Empreender... Ai, gente, eu amo falar sobre isso. Empreender significa nunca ter chefe. Porém, depende. Tudo depende, né, Lê? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você não vai ter um. Você vai ter vários chefes quando você começa a empreender, né? O que você acha, Lê? Você tem chefe hoje, né? Tenho. E você também empreende? Qual que é mais difícil? Olha, seu chefe é suas contas, suas dívidas. Exatamente. Seus clientes. Seus boletos chegando. Tudo isso. E eu falo, eu sempre, naquele momento, né, de exaustão, eu falo, cara, como eu queria ter um chefe. Como faz falta ter um chefe. Pra te direcionar, pra dizer o que você tem que fazer, porque eu acho que a parte mais dolorosa de não ter um chefe é você não saber o que fazer e você não ter uma pessoa pra te guiar. Não é difícil? É difícil. É você tomando suas próprias decisões, você planejando, você muitas vezes executando. E você arcando com o retorno disso, né? Com o retorno disso. Porque as decisões podem te levar pra cima, pra baixo, ou não fazer, eu vou fazer você não sair do lugar. Então, gente, não caiam nessa ilusão que, eu vou começar a empreender. Que é bom não ter chefe. Cara, não é tão simples assim. O lado positivo que eu acho legal trazer, Lê, é que não ter chefe, não ter alguém superior a você, é você ter um pouco mais de flexibilidade para você colocar as suas ideias na mesa, para você testar coisas novas, executar coisas novas, porque às vezes a gente não tem esse espaço quando você trabalha numa empresa, né? Agora, esse é um ponto positivo. Agora o restante é o que você vai ter que enfrentar. Sua mão, exatamente. Você vai precisar
atender muitas expectativas como chefe de tudo, né? Então, realmente, se você quer empreender, você vai ter que estar disposto a tudo isso. Exato. Olha, esse último, eu vou te falar. Isso aqui, você tem que prestar muita atenção. Principalmente você que quer empreender e ainda não começou, tá? Empreender é para todo mundo. O 8º é mais importante. Eu considero mais importante, Lê. Você considera? Uhum. De todos? Com certeza. É o start, né? Para você que tá pensando, até para você que já tá empreendendo, é muito importante esse conhecimento. Deveria ser o primeiro, né? A gente deveria, antes de pensar em empreender, deveria ser o primeiro a ser analisado. E tem muito... E a gente tem um presente, né, pro pessoal que tá escutando, para você, para facilitar a tua vida. Vai ter um link, depois a gente vai te explicar, para você entender, porque só uma autoanálise também não é muito suficiente, né? Eu acho que... Porque você tem que entender se você tem estômago para mudanças, para incertezas, né? Para você saber conduzir o seu próprio caminho. E não, infelizmente, ou felizmente, também não sei, não é todo mundo que tem isso. Às vezes você até quer empreender, mas você não tem essa noção, porque você acredita em todos aqueles mitos desde o começo do podcast. E quando você acredita em todos esses mitos, você vai achar que você sim tem perfil. Mas a única coisa... Isso vai doer. Mas a única coisa que é certo quando a gente acredita nesses mitos é que a gente quer comodidade. A gente quer a facilidade, o glamour, o dinheiro, não é, Lê? Eu queria também. Eu falo que a diferença é que empreender é muito bom porque te dá a possibilidade de não ter um teto na hora de ganhar um dinheiro. Né? Mas também demora para vir, né? Mas também tem tudo aquilo que envolve os riscos, né? E as cargas emocionais de você empreender. Então, não é para todo mundo, porque dependendo do seu perfil vai estar muito mais voltado para a estabilidade mesmo. Uhum. Só que tem um porém que eu gostaria de destacar aqui, que a gente até conversou e que é muito importante. Independente de você ter ou não perfil para empreender, mesmo que você seja do CLT, eu já trabalhei como líder, né? Eu já tive que recrutar, já tive que desenvolver pessoas, e uma habilidade que a gente pedia muito para as pessoas no momento de desenvolver, no momento de contratar, era a habilidade do empreendedorismo. E o que isso quer dizer? Você ser um profissional com mentalidade de empreendedor. Se você quer estar numa empresa, mesmo que você não tenha perfil para empreender, você tem um perfil que quer ter mais estabilidade, mas você também não quer ficar com o mesmo salário, né? Durante muitos anos, você quer ser promovido, você quer galgar novos ares, você quer crescer na empresa, você precisa se destacar no meio das pessoas que estão ali. E para isso, é necessário que você pense como dono daquela empresa. E às vezes a pessoa fica sem saber por que eu não estou subindo de cargo, por que eu não estou conseguindo oportunidades dentro da empresa. E é tentar observar isso. O que você está entregando? Será que você tem essa mentalidade? E é o que você disse, dá para desenvolver? E eu acho que, falando um pouco do perfil, que beleza, você se identificou, você entendeu que você tem o perfil empreendedor. Também é legal ir para um outro nível, Lê, que eu falo, que é você identificar qual é o seu tipo de empreendedorismo, qual é o seu perfil dentro do empreendedorismo. E nós temos o analítico, o gestor, o executor, e isso é diferente, né? Então, é até uma análise que vocês podem fazer, entender qual é o seu perfil de empreendedor, porque assim você consegue identificar quem você precisa do seu lado, né? Qual é o outro perfil que você precisa, porque nenhum negócio roda sem uma análise, nenhum negócio rola sem uma pessoa executando aquilo que você projetou, que você criou uma estratégia. Então, identifique as suas habilidades dentro do empreendedorismo e traga pessoas que possam complementá-las. Isso faz toda a diferença, né? Sim, e se você quer empreender, mas você tem um perfil, como eu disse, né, e repetindo, que você ainda precisa desenvolver essas habilidades, vai atrás, busque desenvolver. E como a Jé falou, se é muito difícil desenvolver todas essas habilidades, busque alguém para complementá-las, né? E se você sempre sonhou em empreender e acreditava em todos esses mitos, desculpe te cortar o barato, mas repense, porque às vezes a gente cria essa ilusão e acredita muito nessas mentiras, nesses contos fantasiosos, que a gente acredita que temos o perfil e
desilude no caminho, desiste no caminho. E o porquê? Porque às vezes a gente só quer o conforto, a gente só quer o legal, a gente só quer o dinheiro, a gente só quer os pontos positivos. Você acha que a gente tem que, então, responder a pergunta certa, que é por que eu quero empreender? Eu acredito muito nisso. Muito. Porque depois que eu consegui descobrir na prática todos os desafios do empreendedorismo, eu me questionei muitas vezes. E eu não consigo me enxergar sem estar empreendendo. E eu já testei isso várias vezes. Por mais que eu tivesse propostas muito boas, entende? E se a resposta for uma dessas mentiras, repense. Ou nos chame, que o Cá Entre Nós pode te ajudar nesse processo. Lê, a gente tem um presente pra elas, né? Tem. E pra eles, viu, gente? Homens e mulheres, se atentem nesse presente que vai salvar o teu negócio. Na descrição desse vídeo, desse podcast, a gente vai deixar alguns links pra vocês fazerem o teste de perfil. Pra vocês identificarem qual o perfil de empreendedor, né? Que eles são. E se conhecerem para decidirem, tomarem essa decisão e responder. Faça essa pergunta: por que eu quero empreender? Se a resposta for uma dessas mentiras, reavalie a decisão. É muito importante esse processo de autoconhecimento antes de tomar qualquer decisão, na emoção ou pro conforto, como a Jé disse. Tenho certeza que vai fazer com que você tome uma decisão mais racional e mais segura. E que os próximos passos sejam mais assertivos, né, Jé? Exatamente. E nós vamos deixar, como eu disse, esses links. Um vai conseguir identificar se você tem o perfil de empreendedor e o outro qual é o seu perfil de empreendedor. Se é analítico, gestor, executor. E quando você descobrir, compartilha com a gente vai ficar bem feliz de saber. E uma outra coisa que eu sei que vai ser muito válida falar aqui sobre o Cá Entre Nós é que se você é um empreendedor iniciante ou você já tem um tempo na jornada, mas você ainda está perdido, tem alguma coisa que não está certo nesse processo, a gente também pode te ajudar com muitas ferramentas, né, Lê? A gente tem uma mentoria para quem está começando no empreendedorismo e, como a Lê falou no começo, muito bem falado, que nós somos iniciantes no sentido de nós também estamos nessa jornada, nós também estamos aprendendo, errando, nos jogando aqui, mas tudo o que nós fizemos nesses anos de empreendedorismo, eu empreendo há mais de 10 anos, foi estudar, me aperfeiçoar, buscar mais conhecimento para tentar errar o mínimo possível, né? Então, essa experiência que nós temos, essa caminhada que nós temos até aqui, a gente já conseguiu contribuir com muitos negócios, né, Lê? E esses negócios conseguiram ter resultados que deixam a gente muito feliz. Então, se você está nesse processo, pode contar com a gente, que a gente com certeza vai conseguir te ajudar de alguma forma. E para que a gente consiga alcançar mais pessoas, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. E já é onde que eles encontram a gente, você? Olha, para me encontrar são 2 perfis. Tem o meu, Jéssica Rodrigues Estrategista, lá no Instagram. Lá você vai ver tudo sobre imagem, comportamento, posicionamento de imagem. Como consultora de imagem, eu consigo te ajudar com bastante conteúdo que vai agregar. E também no Boutique Desapego Delas, é @Boutique Desapego Delas, que é a minha marca junto com a Tati de moda circular. Eu também tô lá diariamente. Lê, você? O meu é @LenobrL. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional, tudo que eu amo sobre autoconhecimento tá lá. Beijo. Beijo, Obrigada, gente. gente. Tchau, tchau.